Fala pessoal, meu nome é Silas, estou morando aqui nos Estados Unidos pelo programa de Au Pair e hoje eu vim falar para vocês justamente sobre como foi a minha experiência, o que eu fiz durante o meu processo e se ainda vale a pena ser Au Pair em 2026 aqui nos Estados Unidos. Eu prometo para vocês que eu vou fazer um esforço enorme de olhar para a câmera, ao invés de olhar para mim, mas eu tô tendo um pouco de dificuldade, porque eu tô gravando na câmera frontal. Primeiro, caso você tenha interesse em fazer o programa de Au Pair e seja homem, saiba que você consegue. Não há nenhum impedimento de só porque você é homem você não pode participar do programa. Porém, há algumas regras que são diferentes. É um pouco mais burocrático, é um pouco mais complexo, caso você seja homem. Mas não é impossível e nem tão bicho de 7 cabeças. As únicas diferenças são duas. A idade limite para a mulher é 26, a idade limite para o homem é 25. O número de horas que a mulher precisa comprovar com cuidado às crianças são 200 horas, enquanto para homem precisa comprovar 1.000 horas. Mas é isso, não é tão complicado. Eu já trabalhava com ensino no Brasil, trabalhei em algumas escolas, então eu tinha como comprovar facilmente por conta da carteira de trabalho, né? Porque pensa aí, no CLT você trabalha 40 horas semanais. Então, em um mês, você trabalha 160 horas. Você considera aí que eu trabalhei 5 anos em escolas? Eu queria muito fazer o vídeo de maneira contínua com uma conversa, mas eu vi que não rolou, então eu vou seguir do ponto que eu parei. A minha trajetória, como que foi? Eu ainda estava na faculdade, fazia letras, português e inglês, me formei. Só que eu já imaginava que eu queria fazer o programa de Au Pair, e assim, a única certeza que a gente tem na vida, gente, é a morte, né? Então, eu lembro que eu paguei a agência e iniciei o processo pensando, bom, se der certo, bem, vou aos Estados Unidos. Se não der certo, tudo bem. Então, foi até por esse motivo que eu comecei com bastante antecedência, porque assim eu conseguia fazer com bastante calma, eu não ia estar tão ansioso como se fosse o único objetivo da minha vida, né, toda aquela coisa, porque eu ainda estava trabalhando, estava fazendo a faculdade, e eu ia me formar em junho do ano seguinte, né, no primeiro semestre do ano seguinte. Então eu ainda tinha aí mais ou menos uns 8 meses. E eu queria me formar e ir aos Estados Unidos. Essa era a minha ideia, o meu plano. Então, em outubro de 2024, foi quando eu paguei a agência. Eu tô com uma colinha aqui, por isso que eu tô olhando para baixo. Em outubro de 2024, eu paguei a agência. Como que funciona? Você precisa pesquisar aí na sua cidade, no seu estado, qual agência que trabalha com o programa de Au Pair nos Estados Unidos. Lembrando que eu tô falando sobre os Estados Unidos. Existe programa de Au Pair em vários outros países. Existe programa de Au Pair no Canadá, é um número muito menor, mas é possível. Existe o programa de Au Pair nos lá onde, gente? Em vários outros países da Europa. E as regras são um pouco diferentes para cada país. Então, se você tem vontade de ir morar na Bélgica, você pesquisa aí, vai no YouTube também, no campo de busca, alguém foi. Na Alemanha, na França, na Espanha, cada um tem as suas regras, tá? Então, só relembrando, eu tô falando dos Estados Unidos. Então, você precisa pesquisar alguma agência que trabalhe com o Au Pair nos Estados Unidos, que seja como se fosse uma ponte entre o programa, a agência americana e a agência brasileira. Aqui nos Estados Unidos, eu estou com a agência que se chama Au Pair in America. Só que existem várias outras. Tem Au Pair International, tem a Cultural Care. Se você já está pesquisando sobre o Au Pair nos Estados Unidos, você já deve ter visto que, dependendo de outras pessoas que você assistiu o vídeo, eles não vêm necessariamente da mesma agência. Eu sou APIA, Au Pair in America, mas provavelmente você já deve ter visto a Cultural Care, que também é muito grande. Ou algumas outras, não pensei em nenhuma outra. Tem uma outra que é a APC, eu acho, né? Au Pair Care, também é bem grande. Enfim, mas no Brasil, a minha agência se chamava Experimento. Então, eu dei um Google, uma outra amiga minha já tinha vindo aqui para os Estados Unidos. Então, eu confirmei, fui lá para a agência Experimento. Eu sou de Santo André, então eles têm Santo André, São Paulo, então eles têm lá uma agência no bairro Jardim, e conversei com o pessoal, fiquei lá pensando, fiz o meu planejamento. Eu não lembro exatamente o valor que eu paguei da agência, mas foi mais ou menos uns R$ 1.200,
algo assim. Então era em torno de 1.200, 1.300 reais, não lembro, mas era mais que 1.000 e menos que 1.500, tá? Era mais ou menos isso. Lembrando, em 2024. E pra mim, foi tipo assim, um investimento, porque eu pensei, eu vou pagar isso, as outras... Esse não é o único valor que você paga. Só que os outros valores que você chega a pagar, você só paga se você passar, né, no processo, se o seu application for aprovado, se você fizer o match com alguma família, que aí sim vem os valores mais altos, que são em dólar e tudo mais. Então eu pensei, bom, é claro, não chega, não é uma piada, né, gastar R$ 1.000, porém, dentre outros valores que você pode gastar, eu falei, acaba sendo um investimento, por isso que eu, por conta e risco, resolvi pagar. E aí você inicia o application. Eles fazem lá o seu perfil e eles te instruem. Esse momento todo do application você faz com a sua agência brasileira. Então era eu conversando com a pessoa responsável da experimento. Então eu pedi as referências para confirmar, né, que eu tenho essas 1.000 horas de trabalho com pessoas que trabalhavam comigo nas escolas. Você responde várias perguntas do porquê que você quer morar nos Estados Unidos, quais são seus sonhos, quais são seus hobbies, o que você faz no tempo livre, esse tipo de pergunta, que é justamente esse application que a família tem acesso para ver se tem interesse em falar com você ou não, né? Você precisa fazer o exame médico. Então eu lembro que eu já estava fazendo exames na época, então eu juntei o grande útil ao agradável, sabe aquele exame que você faz anual? E aí eu levei um laudo médico que a própria agência te entrega, porque aí a médica escreve lá o que você tem, se você está apto ou não está apta a fazer o programa. Não é um bicho de 7 cabeças, não. Foi algo bem, bem rápido. Aí ela precisa fazer a assinatura e tudo mais. Se eu não me engano, teve algo em inglês também, mas não foi nenhum problema. Eles entregam já para você as duas versões, em português e em inglês. Depois disso, isso você já fica assim, você termina uma parte e a agência brasileira, no meu caso a Experimento, já faz a aprovação ou não desse passo a passo. Então, você acaba fazendo as coisas muito aos poucos, não é assim, agora você tem aí, bum, um monte de coisa para fazer de uma vez. Não, eu lembro que foi feito aos pouquinhos, mas eles já me explicavam quais seriam o passo a passo. Então, eu lembro que, num primeiro momento, foi isso que eu fiz. Aí, foi aprovado, assim, essa primeira parte, e eu fui fazer a prova de língua inglesa. Eu já trabalhava com ensino de inglês no Brasil, então para mim não foi super complicado fazer a prova de inglês. Você vai até a agência, você coloca lá um headphone e faz a prova online. Não tinha speaking, tinha reading, tinha listening, e a nota vem de 0 a 6 ou de 1 a 6, algo assim, e claramente, né, a nota 6 é a máxima. Se eu não me engano, eles pedem para tirar pelo menos 4, assim. É claro que caso você não tire 4, você tire 3, não há problema. A única diferença, que foi o que me falaram, é que quando você não vai muito bem na prova de inglês, corre-se o risco de você receber uma ligação da base que fica lá na United Kingdom. Reino Unido. No Reino Unido. Não sei porquê, tá? A base da agência Au Pair in America é no Reino Unido. E então, caso você não tenha um nível de inglês tão alto, ou você não tenha tirado uma nota X específica aí nessa prova de inglês, ou a base de United Kingdom liga para confirmar. Isso foi o que me falaram, mas eu vou dizer para vocês o que aconteceu mais para frente. E tem uma outra coisa, que é um diferencial do Au Pair in America. Como eu já tinha experiência com o ensino, eu queria participar do programa de Au Pair como extraordinaire. Qual que é a diferença do extraordinaire? O pagamento. Pronto. Tem diferença nenhuma. O Au Pair comum, né, standard, você ganha no mínimo $195 por semana. Aí você pode falar, nossa, Silas, mas eu vejo vários vídeos de muito au pair falando que esse é o valor mínimo, né, em lei, mas as famílias pagam mais. Gente, nós
Da mesma maneira que no Brasil, estamos falando de um país com mais de 300 milhões de pessoas. Então, assim, tem sim famílias que pagam mais? Sim, e tem famílias que vão se aproveitar da sua mão de obra especializada e barata e vão pagar o mínimo, 195. Tem famílias que não arredondam para 200. Não vem com essa mentalidade de, ah, nossa, mas me falaram. Cada caso é um caso. Então, quando você estiver falando com a família, converse sobre isso. Tudo bem? É importante se você vai ficar morando aqui por 2 anos. Ou no caso, se você não gostar, né? Bom, então eu queria participar como extraordinaire porque eu já tinha experiência, o pagamento é um pouco maior. Ao invés de você receber $200 por semana, você recebe $300 por semana. Então são $100 a mais por semana por conta da sua experiência ou especialização. Você consegue, caso você tenha a experiência comprovada em carteira, ou você tenha o diploma de licenciatura ou pedagogia. Então, tenha qualquer um dos dois. Bom, depois disso, que passou a parte que eu fiz a prova de inglês e foi aprovado, o Extraordinaire também foi aprovado, você faz o upload das fotos, que são as fotos que a família vai ver, que você está junto com as crianças e tudo mais, e a gravação do seu vídeo, né? Aquele vídeo que você tem que fazer de mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio, se apresentando. O que acontece? A minha experiência do application não foi fácil. Tem muita gente que demora, assim, 2 semanas e o application já foi aprovado e a pessoa está online para as famílias. Porque é isso, o application é o primeiro passo antes de você ficar online para as famílias. Pelo fato de eu ser homem e ainda extraordinaire, eu acho, tá? É um grande achismo. Criou um empecilho aí, porque não pela agência brasileira, eles só me comunicavam o que eles recebiam, né? Mas eu mandava o meu application, encontravam um pelo em ovo, e aí a agência brasileira falava, tem que resolver tal coisa. E eu ia lá e resolvia. Então, assim, eu fiquei outubro, novembro, dezembro e um pouco de janeiro esperando, assim, ficou nesse toma lá da cá, sabe? Um ping-pong. Eles encontravam algum empecilho, eu arrumava. Eles encontravam outra coisa, eu arrumava. E às vezes era detalhe, entendeu? Eu lembro que, por exemplo, na minha foto de perfil que eu coloquei, eu tava de óculos. E no seu application tem uma parte lá que é sobre doenças, né? Alguma coisa. E eu não escrevi nada. Eu coloquei que tava tudo certo. E aí voltou falando, mas na sua foto de perfil tem um óculos. Você pode escrever que você tem tanto de grau? Porque o meu grau é pequeno, tanto que eu não estou usando óculos agora, né? Eu uso 0,75. Então, assim, né? Casos e casos, eu não vou entrar muito nesse tema, porque foi algo que aconteceu comigo, então talvez possa acontecer com você. A gente sabe que teve outro, eu converso aqui com as pessoas, tem muitas pessoas que tiveram o application muito rápido. Em compensação, teve um outro cara que eu conversei da Colômbia, ele ficou quase 1 ano só da parte do application, porque ele também teve alguns problemas. E eu insisti bastante, porque ao mesmo tempo que eu comecei em outubro e eu disse que eu tava super tranquilo, eu não, né? Você tá ali, passou novembro, passou dezembro, você fica, gente, não, até agora eu não fiquei online, eu já pensei que não ia dar certo nem de eu iniciar o processo, né? Pra conversar com as famílias, toda aquela coisa. O resultado do meu exame de inglês, eu tirei nota 6, que é a nota máxima. Até porque não é uma prova tão complicada. E eu já tinha experiência com examinação e ensino de inglês. Então, eu não estava tão preocupado. Eu não imaginei que eu também fosse tirar nota 6, mas não falaram que a nota mínima era 4? Eu estava assim, tudo bem, eu não posso não garantir o 6, mas 4 eu garanto, sabe? E acabou que eu consegui 6. Enfim, como eu já estava tendo esses empecilhos aí no application, não sei por qual motivo, acontece que eu recebi a ligação lá da base do Reino Unido. Eu lembro que eu estava em casa, 8 de janeiro de 2025, né, do ano seguinte. E eu estava em casa, assim, parado, normal, junto no celular, e apareceu a ligação em cima, com o DDD, né, todo diferente, e o meu celular estava em inglês, então estava escrito United Kingdom. Então, na hora, eu já imaginei,
Deve ser, né? Acredito que sejam eles, porque já tinham me falado que a base ficava no Reino Unido. E eu atendi. É muito estranho você conversar em inglês assim no celular, mas deu tudo certo. E me perguntaram o que estava no meu application. Então, a minha nacionalidade, com quem eu moro. Então, basicamente, tudo que eu escrevi no application quiseram confirmar, mesmo que eu já tinha tido a nota 6 no exame. Então, eu acredito que, não sei, desconfiaram. Essa é a minha percepção, por ser, talvez, latino, por ser homem, por ter tirado a nota boa no inglês, na prova, e por ser extraordinaire. Eles ficaram tipo assim, deve ser algum tipo de scheme, né? Quando a pessoa, não sei, rouba lá dados, sei lá, faz um fake. Não sei o que pensaram. Mas, de qualquer maneira, deu tudo certo. Então, a partir do dia 10 de janeiro, eu fiquei online. Então, é uma alegria que você fica assim, caraca, agora eu vou começar a conversar com as famílias, né? Acontece que, sim, eu fiquei online. Porém, a minha primeira família que apareceu no meu perfil, que curtiu, que quis conversar comigo, foi no final de fevereiro, 28 de fevereiro. Então, eu demorei praticamente 2 meses para ter um sinal de fumaça, sabe? Alguém que quis conversar comigo. E eu tava preocupado, porque eu tinha uma certa meta pessoal de vou me formar em junho, quero embarcar em julho. Então, passaram-se 2 meses, eu pensei, ixi, acho que não deu certo. E ainda, eu já tinha feito pagamento, né, dos, sei lá, quase R$ 1.300, e eu não queria perder, apesar de tudo bem, eu não queria. E ao todo, eu falei com 4 famílias. Então, não é um número extraordinário. Você deve ter visto aí vídeos de meninas que, nossa, em uma semana entrou 15 famílias. Nossa, eu conversei com 30 famílias. Talvez pelo fato de eu ser homem e também extraordinaire, eu não tive buscas, não tive famílias. Mas, por outro lado, a grande verdade, gente, é que você precisa de quantas famílias para estar aqui no país? Uma, porque você só precisa fazer o match com uma família e vir, né? Claro que tem um visto aí no meio, mas quando você fala com muitas famílias, você tem a possibilidade de escolha, você é mais crítico, você pode escolher mais porque você tem mais opções. No meu caso, como homem, não. E ainda é extraordinário porque a gente sabe que as famílias não querem pagar mais. Então eu só falei com 4 famílias. Dessas 4 famílias, duas foram pelo Facebook. A própria agência brasileira nunca vai falar para você, procura pelo Facebook. Não, porque deve ser algum parte dos regulamentos deles e tal, né? Que você precisa encontrar a família dentro do sistema, né? Só que é super comum, tá? As pessoas utilizam o Facebook, as famílias procuram au pair pelo Facebook, então claro, você precisa estar respaldado no sistema, então você pode conversar com uma família, manda lá o seu número de ID e aí eles entram em contato com você no sistema só para oficializar, né? Para ver se está todo mundo no mesmo barco, se a família de fato existe na agência, para você não se prejudicar a longo prazo. Mas conversar, conhecer famílias pelo Facebook não há problema. Então, ao todo, eu conversei com 4 famílias. Eu fechei o match no dia 28 de abril, com uma família em Seattle. E depois disso, iniciei o processo do visto. O visto eu fiz com uma assessoria. Porque foi indicação da agência. E aí eu só, enfim, fiz o match com a família, voltei para a agência, né, experimento, e eles só falaram, olha, você escolhe fazer com assessoria o visto ou não, mas caso você queira assessoria, a gente tem essa daqui para te indicar. E eu fiz exatamente com essa assessoria que eles indicaram, e deu tudo certo. É claro que você fica muito emocionado, você fica com medo, dá uma pressão, você paga, né, mais, eu não lembro o valor que eu paguei de assessoria, deve ter sido em torno de uns R$ 500, talvez, não lembro, 500, talvez 800, foi algo assim. E dá medo, né, que
é aquela sensação de que você tá tão próximo e longe ao mesmo tempo, porque você depende de passar nessa entrevista do visto. E quando você vai pro consulado fazer a entrevista do visto, caso você passe, você paga o visto, né? E, se eu não me engano, foi $185, né? O dólar tava R$6. Fiquei muito chateado. Então eu paguei R$1.320 no visto. Eu tinha dinheiro no Wise, no cartão verdinho, e fiz o pagamento lá na hora mesmo. Porém, ao mesmo tempo que você paga $220, foi, acho que, a conta mais feliz da minha vida. Porque você faz a entrevista. Eu posso talvez fazer um outro vídeo, como foi a minha entrevista. Vocês deixam aí nos comentários se vocês querem ou não. E aí eu embarquei no dia 27 de julho de 2025. Então hoje, 11 de junho de 2026, faz mais ou menos 10 meses e meio, né? Eu completo o meu 11º mês esse mês e o meu 12º mês, que é um ano, mês que vem. Enfim, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Bom, e agora a pergunta que não quer calar, né? Ainda vale a pena ser au pair? E a resposta, gente, é um grande depende, vai depender da sua situação, vai depender de quais são seus planos, vai depender do que você almeja. Você não tem que ir pela maioria. Nossa, eu tô vendo que muita gente tá fazendo au pair, vou fazer também. Não, você tem que analisar, pesquisar quais são as suas ambições, ou culturalmente, qual país você tem mais interesse. Porque lembrando, eu tô falando dos Estados Unidos. Às vezes você não gosta daqui, às vezes você pode não ter o seu visto aprovado e você pode tentar ser au pair em outro país, na Europa, por exemplo. Porém, eu acredito que, de maneira geral, vale a pena sim, porque é uma maneira legal e segura de você estar aqui no país. A gente sabe que os Estados Unidos tem, né, uma tensão política desde o ano passado e continua em 2026. Eu hoje estou morando em Minneapolis, que foi o centro onde estava tendo todo o ICE, toda aquela coisa, porque eu tive rematch. Deixa aí, caso vocês queiram falar que eu fale sobre o rematch também. Porém, eu acredito que seja uma grande oportunidade para você desenvolver soft skills, para você desenvolver hard skills, porque o inglês, o idioma, ele é super necessário. E uma vez que você está aqui, você tem contato com pessoas de vários países. Então, se você quiser aprender francês, vai ter uma au pair da França, ou de Marrocos, ou de algum outro da Bélgica mesmo, que fale francês, entendeu? Ou espanhol, porque tem muito latino, então você consegue desenvolver o espanhol também. E é uma pausa estratégica para a sua carreira. Então, às vezes você está insatisfeito com aquilo que você estudou, às vezes você está insatisfeito com a sua carreira, e você pensa, o que eu faço na minha vida? E o au pair, ele acaba sendo um ganho, né? É um 2 em 1. Você faz uma pausa estratégica para você realinhar aí, pensar no que você pode fazer da vida, ao mesmo tempo que você está experienciando outro país, outra cultura, outro idioma. Eu agora estou gravando do meu celular novo, que é o iPhone 17, que a gente sabe o poder de compra aqui é muito maior. Você tem muito menos gastos. Eu no Brasil morava com a minha família, sim, só que eu tinha um desempenho financeiro em que eu pagava contas, você paga feira, faz mercado. Aqui você vive com a família, então você tem muito menos responsabilidade, muito menos obrigações. Então você não pode desassociar achando que a vida é isso, né? Você tem que ter a responsabilidade de saber algo temporário e você aproveita aquilo. Eu, como já falei, estou completando 1 ano, vou estender, então vou fazer mais 1 ano com a mesma família, eu já estendi com eles aqui mesmo em Minneapolis. E é isso, não tenho mais muito o que dizer. Então agora sim, caso você tenha dúvidas, me mandem mensagem, deixa aí nos comentários ideias, ou o que vocês queiram que eu fale nos próximos vídeos. Eu tenho certeza que eu olhei muito mais para mim do que para a câmera, então me desculpe. Novamente, esse é o meu primeiro vídeo, não me ataquem. Mas eu gostei, eu espero fazer mais vezes e vamos ver quais serão cenas do próximo capítulo. Porque a gente sai do país, a gente começa a idealizar vários planos e, sim, 1, 2 saem do papel. Mas é isso, obrigado, viu, por terem assistido até aqui. E deixem seu like, se inscrevam e toda aquela coisa que você já sabe que gente que é do YouTube pede. Até mais. E aí, pessoal, meu nome é Silas.
Hoje eu vim trazer. Nossa, por que que eu travo? Por quê? A gente acha que é fácil? Não é fácil esse negócio de ficar gravando vídeo pro YouTube, tá? Deve ter que ficar quase meia hora. Eu não sou uma pessoa tão direta. Eu vou tentar, mas esse foi o meu primeiro vídeo. Não me julguem.